pessoal do Vez e Voz, tudo bem? Hoje a convidada aqui que fará as apresentações, me chamo Alessandra Martos, sou pedagoga, vim aqui hoje falar um pouquinho das minhas experiências, trago aqui uma super convidada, a Fabi, o Juan, o Gabriel e o Vini, se vocês puderem se apresentarem um pouquinho para a gente já iniciar o nosso grande bate-papo. Podem Sim. aí. Eu gosto da Lê porque ela já chega já pique apresentadora, não, sabe? A Lê já desenrola demais, meu Deus. Não, a Lê foi... Gente, a Lê, você pode apresentar todos os podcasts agora, porque a gente enrola demais. Do jeito que você é muito boa, muito melhor que a gente, entendeu? Assertiva, né? Vamos assinar um contrato. Gente. Bom, eu sou o Obrigada, Vini, vocês o estão pessoal já alimentando conhece, a minha né? autoestima. Aí eu vou tá vendo, ó, depois eu fico te chamando de velha e você reclama. Eu também, eu dou essa compensada agora. Então... Tô brincando. Bom, Dou aí a palavra, se apresente, Gabriel. Pode deixar, eu sou o Gabriel, eu fui convidado a me apresentar, mesmo sendo apresentadora. Tá? Eu tenho 15 anos, pretendo ser professor também, assim como a Alê. Ó. E passo a palavra para o Vini Novakoski, né, nosso segundo apresentador também. Vini, por favor, se apresente, tenha essa honra. Bom, eu sou o Vini Novakoski. Eu fui apresentado também agora, né? Mesmo sendo apresentador e tal, que nem o Biel. E faço parte do projeto e tal. Eu quero ser... Bom, eu faço o curso de mecatrônica, mas meu sonho mesmo é viver da música. E passo a bola agora pro Juan. Fala aí, Juan, se apresente aí. E aí, galera, beleza? Eu sou o Juan. Sou da equipe Vez e Voz. Atualmente eu trabalho aí com edição de imagem, edição de vídeo, criação de arte visual em geral. E o meu sonho, assim, é também trabalhar com educação. Em algum momento ser professor também, assim como o Gabriel. Passo para a Fábio agora se apresentar também, ela é convidada, junto com a Lê, e bora lá. Eu sou a Fábia Cascone, sou psicóloga, sou instrutora de yoga, e em um tempo aí longínquo, eu fiz magistério achando que a educação ia sair da minha vida, mas nunca saiu. Pô, pelo jeito todo mundo tem essa percepção, né? E aí... Indiretamente você trabalhou com educação, né? Até que... Desde sempre. Spoiler, gente, desculpa. Essa sou eu. Perfeito. Bom, Ali, agora pra startar a primeira pergunta, eu queria saber de você, como você chegou na educação, como que você se tornou professora e como você veio parar no Vez e Voz também? Olha, que pergunta interessante. Por quê? Porque eu acho que muitas vezes os sonhos, eles nos escolhem, né? E não foi diferente comigo. Eu não me escolhi ser professora. Eu acho que esse sonho aí veio por conta de uma necessidade de uma terceira pessoa. Vou explicar aonde chego aí, nessa minha profissão. Eu tinha um vizinho que sofreu um acidente, e aí ele perdeu totalmente a fala, os movimentos, entrou em um processo aí de reabilitação, mas ao mesmo tempo não tinha condições para se manter com essa equipe multidisciplinar para ajudá-lo nesse processo, e seguiu acompanhando esse tratamento em casa. E eu meio que fazia as visitas lá do café da tarde, junto à minha avó. E cheguei um dia para o café e estava ele lá, super se esforçando para tentar e voltar a escrever, que era uma coisa que ele gostava muito. E com muita dificuldade tentando verbalizar isso, né? Naquele café da tarde. E eu meio que abracei essa causa. Então, todo o café da tarde era especial, porque além de eu ir lá e bater um papo, eu tinha essa função de ajudá-lo. E aí, isso se estendeu, e quando eu vi, ele começou a falar as primeiras palavras e escrever ali com muita dificuldade. Era o tônus mesmo, não tinha um movimento. E aí ele foi se restabelecendo e voltando à vida normal.
É claro que eu ajudei muito com alguns estímulos, eu não tinha nem consciência do que tinha que fazer e como fazer, mas eu ia ali de uma certa forma incentivando. Vai, você consegue, vai, vamos assim, vamos, ó, vou desenhar e aí você tenta passar por cima. Meio que intuitivamente, na brincadeira. E hoje ele é extremamente grato e toda vez que a gente se encontra, ele me traz isso. Mas o maior presente, quem ganhou fui eu. Porque ele mal sabe que ele que me fez, assim, despertar para a área da educação e me trouxe essa paixão que eu acho que já estava aqui internamente, mas ele adormecida, mas que ele me encheu aí de motivação para seguir. Acho que foi basicamente assim, bem resumidinho aí para vocês entenderem um pouquinho. Nossa, que história. História de secundária parece quase como aquele filme Intocáveis. Nossa, quase, muito legal, sério. quase como isso. Nossa, sensacional. De verdade, eu tava aqui escutando, fiquei até assim, caraca, tipo, que... E hoje em dia, você nunca contou pra ele que foi, tipo, você entrou na educação mais, ele que despertou esse fogo em você, assim? Sim, a gente sempre conversa e eu falo pra ele que quando me perguntam como eu entrei na educação e como eu tive esse despertar, que ele foi o meu despertar, né? Ele foi a minha maior motivação ali por estar ajudando e que me deu um olhar diferente tanto para o desenvolvimento humano com as pessoas, enquanto ir a essa busca do que seguir para tornar a vida do outro diferente e a minha também, porque a educação é essa troca, né? Que a sociedade, ela mudou bastante. Tudo que era antes passou a ser diferente, né? Hoje a gente não tem mais essa ideia do que o professor, ele é feito para falar, ensinar, culturalmente mudou, né? Mas... O aluno, hoje em dia, ele é muito mais protagonista. E eu acho que eu já via isso, essa construção do que eu queria fazer de diferente, né? Tanto o efeito, causar o efeito, e tanto ter esse efeito. Sim. Era sempre essa minha ideia, dessa troca. Entendi. E você acha que você falou assim que na educação mudou e culturalmente e tal, mas você acha que existem pessoas com um pensamento atrasado, digamos assim, que ainda acham que a educação tem que ser aquela professor explicando em sala de aula, o aluno calado, copiando e tipo, não pode falar um A na sala, não pode ter espaço? Você acha que existem pessoas com essa mente atrasada ainda? Eu acho que, Vini, bem legal a sua pergunta, que eu acredito que nós fomos formados com essa visão de que professor era autoridade e aí só ele tinha o conhecimento e o aluno ele só tinha o papel de absorver isso e ponto final. E eu acho que essa visão mudou totalmente. Né? Oi, desculpa. Uma educação bancária, o Ale, que era Exatamente. Eu não sei se você também conhece aquela Vigiar e Punir do Foucault. Sim. Fala sobre o panóptico, né? Isso, exatamente. Para quem não sabe, pode explicar. Desculpa, Ale. Não, ele traz justamente isso, né? Essa transição aí da sociedade. Ele fala da instituição como uma forma de controle das pessoas, aonde não só propriamente o controlar, mas também a questão do espaço físico, né? Por isso que a escola, ela tem esse espaço físico de carteiras enfileiradas, de todo mundo seguindo uma ordem, padrão. E naquele formato, todo igual, todo mundo recebendo um sistema aí, como se pode dizer, mecanizado, disciplina, né? O Foucault também tem essa ideia de disciplina. Então, tanto a escola, a igreja, os manicômios, né? São lugares, hospitais psiquiátricos, lugares onde o indivíduo vai ser disciplinado, né? E esse conceito do panóptico, que se adequa muito à própria sala de aula, né? Do vigiar sem ser visto, óbvio, de maneira que o professor está na sua frente, você está vendo ele lá, mas o professor ele tem a visão de todos, ele tem a visão
de todo mundo, então todos estão sobre o olhar do professor, o olhar do vigia, e esse olhar, né, essa disciplina pelo medo, né, esse panóptico, ele é um conceito desenvolvido por Jeremy Bentham, né, no século XVIII, se eu não me engano, século XVIII, XVII, por aí, e ele vai falar o seguinte, que quando você tem alguém, primeiro, o isolamento, porque na escola essas carteiras enfileiradas, não falar durante a aula, não interagir durante a aula, é uma forma, primeiro, de isolamento, né? Porque apesar de você estar ali no físico, você não está conversando com ninguém, você não está dialogando com ninguém. Isso é uma forma de isolamento, uma forma de separar, de segregação. De silenciamento, né? E, exatamente, o silenciamento e como que estar sobre a visão do professor, estar sobre o olhar, né, de julgamento, o olhar que se você fizer alguma coisa fora de errado, alguma coisa de errado, alguma coisa, sabe, que quebre o padrão da disciplina, entre aspas, você pode ser punido, você é castigado, então você não faz nada, você é disciplinado pelo medo, pelo terror, daí vigiar e punir, né? E como isso também gera uma série de problemas, uma série de consequências, que num podcast retrasado com a Cris a gente conversou, né? Que muito sobre esse medo de falar, esse medo, sabe? Sempre estar fazendo alguma coisa errado, de eu não posso falar porque eu não sei, porque é o professor que sabe tudo, gera nos próprios indivíduos, aí acho que a Fabi vai conseguir falar um pouco melhor, que os indivíduos crescem pessoas totalmente com problemas de comunicação, com problemas de conversar. Né? Umas pessoas fragilizadas, tanto emocionalmente quanto na questão da sociabilidade. Né, Fabi? E aí, passando a palavra agora para ela, Fabi, como que você vê isso e como que foi a sua trajetória enquanto profissional? Fala aí pra gente. Para não perder o pensamento aqui, eu vou responder isso primeiro, depois eu volto na minha trajetória, tá? Sem problemas. Essa questão do medo, né? A gente não percebe o quanto ela se apresenta sutilmente. Esse controle é muito sutil, né? Porque se você vai fora da regra, você é julgado. É óbvio que é assim, né? Eu me sinto julgado a partir do momento em que eu me coloco no papel de julgador também. É uma experiência que é interna, né? E é tão sutil isso que a gente fica observando o outro tempo todo. Eu venho refletindo ao longo do tempo, já fiz até algumas perguntas para alguns educadores, não sei se eu já fiz para ler. Acho que sim. Aonde é que se perde aquela liberdade, aquela reflexão, aquela curiosidade da criança, né? Da educação infantil, e começa esse papel de medo, de julgamento, sabe aquela coisa, se eu levantar a mão e fizer uma pergunta, vão rir de mim? Sim. Né? Aonde entra isso que vai calando a nossa voz, né? É tudo muito bonito no discurso, a possibilidade de você refletir e se colocar, mas na prática isso não acontece, porque se você abre a sua boca, ou você é tolhido e punido, ou você é ridicularizado por alguém que provavelmente sabe menos que você, ou que pelo menos se arrisca menos do que você. Isso não se aplica só na sala de aula, né? Isso se aplica de maneira geral o tempo todo. Eu estava pensando nessa coisa do silenciar a criança semana passada, porque eu vivi uma situação em que eu fiz um comentário a meu respeito e uma pessoa fechou a cara pra mim. Eu fiz uma piada a meu respeito. Importante notar isso, né? E a pessoa fechou a cara, como que fala, gente? Fugiu a palavra agora. Te cancelou. Não, ela quis Ai, fugiu a palavra. Chega a minha atenção, assim, entendeu? Como se eu fosse uma criança, né? Eu já tenho 44 anos e como se eu fosse uma criança que tinha que ser chamada a atenção. E uma terceira pessoa vai falar assim, ai, Fábia, não fala assim. Eu passei o dia inteiro aborrecida com aquilo, remoendo. Aí que eu fui me lembrar que isso é uma experiência da infância, né? Quando você vira para a criança e fala, não diga isso, não sente-se assim. Não, né? A coisa da postura na sala de aula, não sei se vocês vivem isso agora, mas eu vivi, provavelmente a Lê também, sente-se corretamente, alinha sua postura. De vez em quando tem, né? Quando você tá sentadinho de um lado, o professor, senta pra frente, por favor. Aí eu era teimoso, aí eu virava a cadeira com encosto pra um lado, porque eu queria ficar de um lado da cadeira, entendeu? Não é sutil
essa regra e a sua, né, esse seu sentar de lado, não é um jeitinho assim, uma rebeldia velada, né? Dá um prazerzinho e botando o joelhinho pro lado assim. É o debochezinho, né? Eu virava a cadeira, deixava o encosto de um lado, a professora só olhava a minha cara, eu tô de frente, professora. Exato, né? É um... Diga. Oi, Fabi, eu queria só fazer aí uma conexão com isso que você trouxe em relação à educação. Porque, assim, nós, professores, somos espelhos. E nós sempre estamos nos relacionando com as pessoas e nos conectando e elas sendo referências pra gente. Então, a gente passa ou a imitá-las, né? Ou a negá-las. E como o professor ele acaba sendo muito espelho e eles acabam interiorizando toda essa informação, senta direito, se posiciona, por conta, eu acho que até mesmo das referências que nós tivemos, eu falando professora, né? Acho que hoje o segredo e o desafio maior para o professor é deixar de tentar controlar o processo. Eu acho que aí é que vai fazer toda a diferença e mudar culturalmente esse ciclo. Eu acho que, eu não sei se eu consegui aí te responder esses questionamentos que você trouxe aí em relação à educação, o que minhas ideias aí se refletem a isso. Eu acho que quais são as nossas relações, como são as nossas relações, as nossas referências e a responsabilidade que o professor... eu acho que... É sempre isso que eu me pergunto. Sim, eu acho que existe uma diferença entre você ser autoridade e você ser autoritário, sabe? São coisas distintas. Um professor em sala de aula que conversa, que tem uma relação mais humanizada, ele não deixa de ser autoridade em sala de aula, mas ele não tem uma relação autoritária com os alunos, né? Não sei se vocês pensam como eu. Com certeza. Sim, total. Isso é egóico, né? Eu mando. Sabe aquele filme da Matilda? Eu acho bem interessante esse filme em todos os aspectos, né? Eu sou grande, você é pequeno, né? Sim. Então, é egóica essa postura. O exemplo, como a Lê disse, é fundamental. Mas a reflexão sobre o exemplo, né? Qual é a postura que você tem, porque isso vai ser multiplicado. Aí entrando na minha história, né, como que eu cheguei, eu sempre uso a mesma referência. Eu cheguei na psicologia, não sei como, eu sempre quis ser psicóloga, eu nem sabia o que era psicologia, eu já dizia que eu seria psicóloga, eu nunca tive uma outra opção. Mas aqui, enquanto a Lê estava falando, eu estava refletindo, né, o que me fez, de fato, o que bateu o martelo foi uma professora da faculdade, do magistério. Então, por que eu fiz um magistério? Eu fiz porque eu achava que só através, que era o único curso que poderia me proporcionar um preparo adequado para depois fazer a psicologia, dentro das opções que eu tinha, né, que era o ensino médio ou algum outro tipo de técnico, e eu prestei o vestibulinho numa época em que o Estado não estava oferecendo quase nada de vaga, então ou eu passava naquilo ou eu ia ficar 1 ano sem estudar, o que era desesperador para mim. Então eu fiz o magistério, para mim era a opção, assim, eu só conseguia pensar, é o caminho, né, através da educação vai me preparar para o que eu preciso. E eu sempre quis, é o meu grande sonho, ser escritora. E o que eu pensava? Caraca, um professor tem toda... Não é uma delícia? Professor tem toda a bagagem, né? Só que aí a Alessandra estava falando, eu estava me lembrando aqui de que quando eu era criança, bem pequena mesmo, eu alfabetizei várias bonecas ao longo da minha vida, tá, gente? Então você dava aula com as bonequinhas, era isso? Eu não conseguia... Eu não consegui imaginar, lembrando, vou lembrar vocês aqui um detalhe, eu tinha 44 anos, eu tenho 44 anos, a gente brincava de casinha, né? Mas eu não conseguia me imaginar sendo dona de casa, então eu achava que eu só podia ser uma mulher que trabalhasse fora. Entendi. E qual era o que era aquela coisa que me falava, uau, que mulher é essa? A minha professora, tia Clara, né? Então eu queria ser aquela mulher, eu queria ser a tia Clara, linda, inteligente e trabalhava fora, né?
Eu comecei a pensar na Alessandra falando e foi isso, foram os exemplos, né? Que mulher era essa? É uma inspiração, Eu acho que o professor, até eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não quero ser professor, eu não gosto de ser professor. E algumas pessoas realmente não é o chamado das pessoas, mas tem outras pessoas que, tipo, não querem ser professor por conta de não se enxergar naquela posição por conta de falta de inspiração, né? Os professores não inspiram os alunos a se tornarem professores, muitas vezes. Sim. Então, mas sabe o que eu acho que é o caminho? É você amar o que você faz, especialmente amar o conteúdo, sabe? Por exemplo, eu sou professora de yoga, né? Eu amo yoga, então quando eu ensino com cada célula do meu corpo. Porque eu gosto daquilo, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar, de ir lá e pegar meu aluno e vamos lá, o que dá pra gente fazer aqui? Eu gosto disso. Se você não ama aquilo, vira um fardo. E aí realmente fica pesado, porque você tem várias responsabilidades na sua vida. Sim, mas você não acha que a gente, como sociedade, temos um padrão muito materialista de pensar em trabalhar no que nos vai dar dinheiro, ao invés de trabalhar no que nos faz bem? Então, você não acha que isso é o maior culpado por ter grandes profissionais com essa falta de vontade, essa falta de amor pelo que fazem, sabe? Tipo, o cara tá lá trabalhando, mas não tá ali inteiramente, sabe? Tá pensando na hora de ir embora porque não quer tá ali. O professor tá lá na sala de aula, tá pensando o quê? Tá pensando, nossa, pelo amor de Deus, quando essa aula vai acabar, não aguento mais, sabe? Eu vou te convidar para olhar por um outro ponto de vista. Você tem toda a razão, tá? Na prática é exatamente isso. Mas vamos olhar por um outro ponto de vista, né? O que te levou até ali? Por que você escolheu ali? Você chegou ali por uma escolha sua. Exato. Exatamente, especialmente a educação, né? Porque se você pensar em outras carreiras, primeiro que você vai receber um apoio social muito maior, né? Uau, você vai estudar tal coisa, né? Mas especialmente a educação é vocação. Sim. Então aí é abraçar ou ter coragem. Precisa de muita coragem para largar aquilo e começar de novo em outro lugar. Não é verdade? Sim. É um pouco de rebeldia, né? Sim. Eu adoro falar sobre rebeldia. Eu tenho uma citação minha que ela fala exatamente assim, ó. Ser rebelde é ser livre. Ser rebelde é ser poesia. É colocar todos os sentimentos pra fora com toda energia. O que seria da vida sem um pouco de rebeldia? Seríamos marionetes e pra mim isso é covardia. Então acho que falta muito também essa rebeldia. Eu também acho, tipo, de falar assim, poxa, eu não gosto disso, eu vou fazer o que eu gosto. Falta essa rebeldia, sabe? Eu não vou fazer o que me dá dinheiro. Vou fazer o que me faz bem, sabe? Falta essa rebeldia, na minha visão, pelo menos. E o que você está trazendo do estar ali, o que te trouxe até ali? Mas muitas vezes um professor tá lá, porque o que levou ele pra lá foi o quê? Às vezes, eu vou fazer esse curso aqui vou ser professor de inglês, não sei o que lá, fazer esse curso e vou dar aula. Então, às vezes, muitos professores são lá por conta disso, né? A vida é feita de escolhas e consequências dessas escolhas. Exatamente. E muitos também pela noção que a gente tem de professor, né? De que professor é aquele cara que vai lá, chega, fala, fecha o caderno e vai embora. Mas daí também, se for só pra você ser professor, e você chegar numa sala cheio de alunos, você falar, o pessoal anotar, daí aos 45 minutos você fechar as coisas e vai embora, aí também, pelo amor de Deus, aí o pessoal acha que é fácil, né? O pessoal tem essa noção de que professor é só isso. Não, gente. Professor, ao mesmo tempo, ele é professor, ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe, ele é coordenador, ele é diretor, ele é um monte de coisa. Às vezes é médico, ele é um educador, né? Exatamente, é um educador. Eu não gosto dessa palavra, eu prefiro um mediador. Pode ser também. Ele é uma pessoa que... Porque educação todos nós temos. Eu tenho um curso de educação diferente, nessa questão de até pautado na inteligência, nas experiências. Todo mundo tem experiências, todo mundo tem vivências, todo mundo tem aprendizados que vão sendo acumulados ao longo da vida conforme o indivíduo vai se desenvolvendo. Como a escola muitas vezes exclui essas experiências, né, e foca apenas em um método específico. E anular essas experiências, que como o indivíduo se encontra, né, como o indivíduo se vê enquanto ser social, enquanto uma pessoa no mundo, é uma forma de desumanizar, né? E aí, Fabi, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: como que você trabalha com os alunos? Você falou que você era uma psicóloga que trabalhou muito em escola, que fez projetos voltados para a escola, voltado para as competências emocionais dos alunos. E como que você enxerga e como que você trabalha com os seus alunos, né, quando você faz esses projetos? Então, os trabalhos que eu fiz, eu tive
Eu vou explicar por que eu vou usar a palavra sorte, tá? Porque me deu liberdade, né? Então eu tive a sorte de trabalhar como voluntária. Um deles foi até um desafio de uma diretora para mim, assim, sabe? Foi assim, eu tenho uma sala de 9º ano, eles são repetentes, eles fecharam uma sala só com repetentes, tá? E a gente não sabe o que fazer com eles. Simples assim, o que você pode fazer? Você tem uma aula por semana, 50 minutos por semana com eles. Então, por que sorte? Porque eu tinha liberdade de trabalhar. O que eu precisei perceber nessa turma, né? E eu trabalhava com coisas, eu era recém-formada, tá? Eu trabalhava com coisas do dia a dia. Então, a gente escolhia uma música para cantar e conversar sobre ela, qualquer coisa que tivesse acontecido com eles durante a semana e que fosse mediar o conflito, uma dinâmica em que eles pudessem se expressar, enfim, nós trabalhamos várias coisas ao longo de um ano inteiro. E o que eu precisei perceber aí, né, que na verdade juntaram, né, todas as pessoas que estavam com baixíssima autoestima, porque o que eles pensavam? Que eles não eram capazes de seguir em frente, né, e que fizeram ali um grande apanhado, uma grande frigideira de pessoas incapazes de seguir em frente. E eu não fiz nada além de enxergá-los, tá? O meu papel não é nada além de enxergá-los. Eu ia ali, posicionava a diretoria, que não estava muito afim de saber o que eu tinha para dizer, mas enfim, nós formamos uma rede ali que todos eles foram aprovados no final do ano com boas notas, mas juro para vocês, o meu trabalho não foi nada. É essa sensação que eu tenho de que assim, eu mesma ali atuando, não, nós só nos enxergamos. Eles me deram essa possibilidade de me enxergar como uma profissional que tinha acabado de se formar e que tinha competência, sim, de assumir um trabalho, e eu facilitei para que eles se olhassem. Então, é engraçado que hoje eles são adultos, vira e mexe eu encontro com com outro, um deles já chegou até a ser meu paciente no consultório anos depois, e eles acham que o meu trabalho teve alguma coisa a ver com aquilo, que eles passaram de ano por alguma interferência minha, e não teve. Interferência no sentido de eu ir lá na secretaria e falar deles. Não teve, juro pra vocês que não teve. Né? E eu tive experiências diversas, então teve essa situação. Eu fui dar aula de yoga há pouco tempo, então eu trabalhava yoga e psicologia ao mesmo tempo, numa escola da prefeitura na cidade de Tiradentes, na verdade no Barro Branco, um pouquinho para frente da cidade de Tiradentes. Vocês falaram, né, num momento de uma experiência que tinha me marcado, eu uso umas cartinhas com valores éticos, né? Então surge um valor e a gente conversa sobre isso, o que cada criança pensa a respeito daquilo, como que ela enxerga aquilo na vida dela, se ela pratica ou não, enfim. E aí uma criança de 7º ano, adolescente já, né? Ficou com a cartinha na mão, gente, rolando com aquela cartinha de um lado pro outro, e começou a ficar numa irritação, e eu achando que, assim, só tava desagradando, né? Ela não sabia ler. 7º ano, né? Como acolher isso dentro da escola? E aí eu perguntei o que era, se ela queria que eu lesse para ela, eu comecei a perceber que não ia rolar, né? E ela me entregou para que eu lesse. Depois ela me chamou de lado e me falou: professora, eu não sei ler ainda, mas eu quero muito aprender. Então esse tipo de coisa, né, quando a gente começa a perceber o indivíduo que está ali, sabe? Eu acho que muitas vezes a educação enxerga, e veja, não é uma crítica, tá? É uma observação considerando todas as condições que a gente tem hoje, né? Longe de ser uma crítica, é só uma reflexão mesmo. Não tem como olhar esse indivíduo da forma que eu me sinto privilegiada em poder olhar, né? Que é o indivíduo mesmo, né? Eu me sinto privilegiada nesse trabalho, gente, porque eu vejo um professor lá na sala com quantas crianças ali? 20, 30? Isso. E aí a gente tem que dar conta de cada particularidade, né? Olhar o indivíduo como único, cada um com as suas habilidades. É bom, né, que a gente tem essa visão. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora? Eu fui convidada para uma reunião para falar das relações e conflitos entre alunos e professores, alunos e alunos, professores e professores. Então me convidaram para falar sobre isso. Eu tinha meia hora para falar sobre isso de manhã e meia hora para falar à tarde. E eu tinha que acompanhar algumas questões.
antes disso, outras falas de outros profissionais, enfim. E por um tempo, eu administrei, por uns 4 anos mais ou menos, eu administrei uma escola com adultos com deficiências diversas, transtornos e deficiências diversas mentais, tá? E então, por isso, eu estava ali e me chamou a atenção a angústia de uma professora que tinha um aluno com síndrome de Down e não alfabetizava. E foi bem no mesmo momento em que eu, na mesma escola, tá? Que eu contei para vocês agora da menininha que não sabia ler. E a angústia da professora com uma criança com síndrome de Down que não conseguia aprender a ler. E eu fiquei pensando, ok, essa angústia está toda sendo acolhida, né? Porque é uma questão que os professores estão ali trabalhando em cima do fato dele ser síndrome de Down, né? Mas e a angústia dos outros professores com todas essas outras crianças, né? E o menininho estava indo super bem, viu, gente? Ele estava aprendendo a ler bonitinho, eu conheci esse menino. Bonitinho, estava aprendendo a ler muito bem, mas a angústia era da professora, porque ela queria realmente dar tudo de si na situação. E na minha cabeça eu só ficava batendo, gente, tem muitos professores tentando dar tudo de si em todas as circunstâncias. Por que essa especificamente, né, tá gritando aqui na reunião? Né? Sabe quando você olha assim de longe e fica olhando umas nuvenzinhas surgindo assim na cabeça das pessoas, todo mundo, meu Deus, que saia daí uma resposta, né? Porque isso que a Lê falou, né? Conhecer a particularidade, a individualidade de cada um, né? Olhar para isso, né? São muitas questões que surgem aí, dá vontade da gente pegar todo mundo, botar num potinho e trazer para casa. Sabe o que eu acho que entra muito aí também, Fabi? É essa questão do professor ter alguns olhares de comparação. Uhum. Eu acho que a gente tem que abandonar isso também. Eu tenho as minhas habilidades, eu não sou uma professora, mas eu não preciso saber tudo também. Eu não preciso ser igual a Fabi que toca violão, por exemplo. E eu acho que a gente vai se completando. Fabi, né? Eu acho que a gente tem que legal. abandonar um pouquinho essa questão das comparações. E ver aí cada um como único, cada um tendo as suas habilidades. E quando eu trago isso, eu penso muito no professor ideal. Não um professor ideal de ser 100% em tudo, mas o que eu vejo ali como pilar, sabe? Eu paro para refletir, e aí quando você traz também a reflexão de toda essa visão da educação, eu me pontuo em pensar em pilar, assim, em um professor compreensivo, em um professor que acolhe, em um professor dedicado, em um professor empático, mediador, flexível. Eu acho que eu entro muito nessas questões, assim, pra até me melhorar como ser humano, né? E como professor. Eu acho que isso se estende a qualquer outra profissão. Quando você está destinado a uma profissão, você deve fazer essas mesmas reflexões, né? Qual é o seu papel ali? O que ser o administrador ideal, ou enfim, eu acho que é esse viés. E é engraçado que a gente foi conectando muitas coisas, né? O Vini trouxe aí a sua citação falando da rebeldia. Eu não digo aquela rebeldia, aquela rebeldia sem agredir, com respeito. Mas que saudável, conectou... Né? Aquela rebeldia saudável, né? Isso, saudável, com respeito. E aí conectou com o que a Fabi trouxe em relação à liberdade. Olha que bacana. Sim, sim. Eu acho que faz total a diferença. Eu acho que é uma rebeldia saudável que vem aí com a liberdade de ser quem eu sou, das minhas escolhas, e do que eu posso melhorar como pessoa, e o que eu posso também atingir o outro em ser melhor, né? Sim. Eu acho que vai muito aí por esse caminho. Eu sempre falo que... Exatamente.
Eu sempre falo que, tipo assim, eu não gosto de ser padrão e que vocês estão falando sobre olhar cada ser individualmente. Mas as pessoas, geralmente, elas gostam de se sentir representadas e de estar em um meio padronizado. Isso é se você for analisar a sociedade, você percebe que as pessoas gostam de ser representadas e estar seguindo um padrão na qual outras pessoas também seguem, sabe? Então vocês acham que isso, como que, nas escolas, como que isso opera nas escolas? Olha, fazer parte de um grupo, primeiro que é confortável, né? Confortável, que eu quero dizer assim, você não foge muito daquilo, então passa desapercebido em determinadas circunstâncias, entende? Essa ser diferente, né, buscar alguma coisa de muito radical diferente, te coloca em destaque e muitas pessoas não conseguem. E é próprio do ser humano isso, né? Então, principalmente os adolescentes, é um período, né? A adolescência é um período em que a gente busca o nosso grupo, busca quem nos representa. Eu acho que tem uma diferença do que a gente fala muito hoje sobre representatividade, né, dos grupos distintos, enfim, de alguém que mostre e que traga um conforto para o nosso coração, dizer, eu tô ok, né, eu faço parte disso, eu mereço respeito, que uma coisa que deveria ser inerente a todo ser humano, né, mas acaba sendo uma coisa extra, né, eu mereço respeito, eu mereço ser visto, eu mereço ser ouvido, enfim. Da empatia. Agora, dentro do contexto escolar, tem a ver com a fase de desenvolvimento. Você quer ser igual, mas não quer ser totalmente igual. Você quer ser diferente, mas não absolutamente, né? Exato. Todo mundo se veste de azul, mas você põe um botãozinho rosa na tua roupa. Aquilo vai te distinguir. Aquilo é a sua personalidade, né? Você Sim. vai de azul, mas você mostra que é você ali. Você tá com seu botãozinho rosa ali do lado. Você tá com uma flor no cabelo. Do lado esquerdo, né? Então, é o que te lembra que você é um indivíduo. É um né? indivíduo único, Lembra... né? Uhum, que te torna único, que te torna especial, né? Sim. Nós queremos ser especiais. Eu quero, pelo menos. Mas, então, é muito do que você tá trazendo, né? Vai da personalidade da pessoa, mas você não acha que a gente deve ensinar as pessoas a... Como fazer as pessoas enxergarem as diferenças? Por exemplo, nossa, ele tá com um azul diferente do que os outros. Que legal. Mas não, as pessoas, muitas vezes, em vez de falar que é legal, elas falam, nossa, ele é estranho, ele é diferente. A minha pergunta é, como quebrar esse conceito? Mas se eu insistir para que o outro enxergue esta diferença, eu não estou, mais uma vez, impondo algo, percebe? Só que eu só estou impondo do lado oposto, né? Então, na verdade, é gerar a valorização, né? Quando você se valoriza, quando você está feliz dentro de você, quando você se valoriza, o que vem de fora altera muito pouco. Então é neste momento que você respeita o outro. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é aprender o auto-amor, né? A desenvolver o auto-amor, o auto-respeito, fortalecer, desde piquititico, né? Fortalecer isso e não deixar... A criança já vem com isso, não deixar ela perder isso, na verdade, sabe? Sim. Porque esse respeito com o outro parte do respeito que eu tenho por mim mesma. Existe uma diferença. Às vezes a gente faz de conta que se respeita e tem um ego bem frágil, uma personalidade bem frágil, então eu tenho que andar na linha, porque se eu andar na linha eu descambo, né? Aí eu digo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou mais inteligente, eu sou a que sabe, eu tenho as regras, eu isso, aquilo. Olha aí, ó, esse seu botãozinho rosa e a flor do lado esquerdo do teu cabelo tá muito horrível. Tá muito errado, porque eu sei que tá errado. E na verdade, dentro do meu coração, não é bem isso que eu penso a meu respeito. Então, o que está faltando é a gente conseguir estabelecer esse respeito, esse amor dentro, né? Lá dentro. E tá difícil levar isso em frente com todos esses perrengues que a gente passa, né? Mas é super possível e necessário. Eu acho que essa questão da padronização é forte, porque a gente também reproduz isso, sabe? Só que eu acho que a gente começa a enxergar, né? É igual que a Fabi falou, eu não posso fazer com que o outro enxergue. Ele tem que enxergar
por si só. Infelizmente, a gente ainda não está em um processo em que somos ensinados a ter esse olhar. A gente, infelizmente, aprende com os nossos próprios incômodos. Quando a gente é apontado, quando a gente está ali na berlinda. Eu acho que é isso que tem que mudar. Porque a gente está numa cultura hoje que se eu não sigo esse padrão, eu sou cancelada. Uhum. E isso acaba sendo muito forte. Porque eu acabo não compreendendo o outro, eu não trago empatia, e aí tudo se perde, né? Não se tem o respeito, não se tem a paciência. Eu acho que é por esse caminho mesmo. Eu acho que a gente tem que mudar culturalmente esse nosso olhar. Sim. E mudar e tudo começa com nós nos mudando, né? Cada um mudando a si mesmo. Isa, você falou de cancelamento. O cancelamento hoje em dia tá muito... Cara, nossa, esse negócio de cancelamento eu acho muito prejudicial, sério. Tipo, não só pra pessoa cancelada, que muitas pessoas acham que pode dar pitaco na vida de alguém, tipo, nem conhece, não sabe, vai lá e sai cancelando a pessoa. Todos nós estamos enfrentando aí uma batalha, né? Uma briga diária. E a gente não sabe a dor do outro. Então, chega a ser triste essa colocação. Quando eu cancelo alguém ou quando eu penso dessa forma. É nesse sentido. E é um pensamento muito antigo, né? Tipo, nossa, vamos cancelar essa pessoa, vamos condenar essa pessoa. É algo, tipo, muito... que não se encaixa nos tempos... Pra mim, na minha visão, não é algo que deveria se encaixar nos tempos atuais, sabe? Sim, sim. Exatamente. E também... que nem a gente... Pode falar. Quem que ia falar? Não, pode seguir, Gabriel. Não, que nem Vini, a gente estava conversando agora há pouco, né, antes de começar o podcast, que é muito importante a gente olhar as visões diferentes, olhar o outro também, né, a construção do outro, olhar quem o outro por que ele pensa dessa maneira, entender que ele tem os motivos dele, que ele tem as vivências dele. E em uma conversa com um amigo meu, ele me disse o seguinte: Gabriel, muita gente vê isso muito não só na escola, mas também na política, de que eu me identifico, eu vivo para o Estado, eu vivo para determinado político, e quando eu conheço alguém que não compartilhe com as mesmas ideias que eu compartilho, né, esta pessoa não se torna uma pessoa diferente, assim como segue a lei natural da vida, como né, as coisas, uma pessoa diferente, que pensa diferente, que tem uma vivência diferente, por isso deve ser respeitada, né? Não existe um padrão de vida, não existe um padrão de ser, um padrão de se pensar, e um padrão de gosto também. E a gente enxerga essa pessoa, a gente enxerga esse indivíduo que pensa diferente como um inimigo, e um inimigo a ser eliminado, né? Um inimigo a ser discriminado, a ser excluído. E como isso, assim, é tóxico, é nocivo, né, Vini? A gente tóxico. Não pode ficar com... Não foi uma indireta não, tá? É só pra... Eu tava falando isso agora. Que nos tempos atuais, no século XXI, né, com essa diversidade tão grande de ideias, a gente não pode ficar preso a um padrão de vida, a um padrão de comportamento e um padrão de ideias. Isso não existe mais, gente. São novos tempos líquidos, que já estão muito atrasados. Pensamento coletivo, mas também individual. E, portanto, é de respeito com as individualidades, de respeito com o ser de cada um. É que nem a gente estava falando agora há pouco, tudo começa com o respeito. A partir do momento que você respeita o próximo, sabe? A partir do momento que você tem como posso dizer, meio que um carinho, né? Um respeito mesmo pelo próximo, tudo fica diferente, sabe? Várias coisas, vários conflitos, vários cancelamentos não precisariam acontecer se houvesse respeito. Muita gente não ia sofrer se as pessoas respeitassem. Então, eu acho que uma das mensagens desse podcast, pelo menos, é respeite mais, sabe? Eu não vou me lembrar exatamente agora qual que é o filósofo, que fugiu totalmente da minha mente, mas tem um filósofo que disse que eu posso discordar de você, mas eu lutar até a morte pelo seu direito de dizer, né? Então, essa é a questão. Eu posso discordar de você, mas eu tenho que te garantir o direito de pensar como pensa, né? E não vou te rechaçar por isso, né? Sim. Exatamente. Voltaire. Isso, Voltaire.
Voltaire. Isso, não sei qual é o nome dele. Eu sempre falei assim, que minha professora uma vez disse assim, eu segui. E Posso complementar? Com certeza. Eu quero complementar e quero trazer uma questão sobre um dos assuntos anteriores, tá? Cara, eu acho que o cancelamento em si, ele não é tão orgânico quanto ele parece. Tipo, a pessoa fez uma besteira, né, e beleza, vai ser cancelada. Eu acho que na nossa vida, isso é óbvio, a gente não agrada todo mundo, sabe? É impossível. E essa pretensão, se você tem essa aí, se você que tá ouvindo e tem essa pretensão, meu, você não vai conseguir. Vai pirar. Cara, obviamente que tem coisas que se você fizer, tipo, você deve ser cancelado. Tipo, se você escolhe um lado que fere os direitos humanos, ou se você é uma pessoa abusiva, sei lá, em seus relacionamentos, tipo, ninguém vai conseguir passar pano pra você por isso. Mas, meu, quando se cancela alguém porque ela tem um posicionamento, porque ela tem uma fala que às vezes é muito mal interpretada, se pegam coisas fora de contexto, eu acho que o cancelamento vem não de uma forma que, poxa, alguém vai parar o momento da vida dela pra olhar o que você tá fazendo e pra falar, nossa, fez besteira, vou postar na internet se fez besteira. Não, mas eu acho que existem pessoas que não te admiram, que querem o pior de você e ficam lá 24 horas olhando o que você tá fazendo, tipo, e aí esperando só um deslize. Aí, pra alguma coisa que ela pode pegar, tirar do contexto e aí publicar e fazer essa bola de neve virar, né? Então, acho que o cancelamento, ele é isso. Ele não parte de uma maneira orgânica. São pessoas que, por algum motivo, não gostam de outra e ficam lá 24 horas por dia, sem nada pra fazer, olhando a vida do outro. Tem gente que se dedica, né? Tem gente que se dedica. Sim, mano, com certeza, velho. Com certeza. E, cara, pode falar. Não, eu me lembrei de uma situação de uma blogueira que ela falou uma coisa inadequada que gerou grandes problemas, inclusive por toda uma categoria profissional, enfim, que ela não pertence, e ela já deu várias gafes e foi cancelada e voltou várias vezes aí, mas nessa situação específica ela foi devidamente punida, tá? Como deve ser. Então o conselho de classe de determinado profissional foi lá e falou, olha, você não pode fazer isso, isso e isso, então como deve ser de fato, né? Punido adequadamente. Mas eu pulsando lá, lendo comentários, às vezes a gente pega pipoca e lê comentários, né? E eu percebi um perfil que comentava em tudo. A menina fez um perfil apenas para falar mal dela em tudo que surgisse. Então, qualquer lugar onde estivessem falando daquela blogueira, ela entrava e comentava a mesma coisa. O tempo todo fomentando, sabe, a raiva sobre ela. Gente, o que você precisa parar a tua vida para ficar perseguindo uma outra pessoa que já foi punida adequadamente no teor da justiça e tudo mais, como deveria ser? Né? Que mais que precisa disso? Você se importa mais com a vida dele. Assim, eu penso o seguinte, a pessoa que chega nesse ponto de ódio, acho que não é ódio, acho que isso é amor. Eu acho que você tem uma ficção obsessão tão grande com essa blogueira, porque não é possível, gente. Né? Vai acontecer, maluco. Pelo amor de Deus. Vai ler um livro. Isso pra mim é culpa do nosso querido ministro da Economia, que não criou empregos. As pessoas estão sem empregos e tá sobrando tempo. Então, vai fazer o culpado é o nosso querido ministro aí, que é o novo. Querido, você pode fazer uma lista dos ministros e suas falhas refletindo sobre isso, né? Gente, vamos fazer um corte agora. Fazer um corte reclamando pro Paulo Guedes. Paulo Guedes, a questão é a seguinte, ó. Paulo Guedes, cadê os empregos que você prometeu, velho? Paulo Guedes, as pessoas estão hateando as outras por falta de emprego. Sim. E aí só pra puxar pra minha pergunta, você, Alessandra, Fábia, no nosso primeiro podcast, eu lembro muito bem, foi com a Ana e com a Cris, e a Cris me detalhou pra gente como que é o processo que o aluno tem aquele choque e a escola perde a magia, né, que é nessa transição do que a gente chama de prezinho, agora acho que deve ter outro nome, transição do prezinho pro segundo ano, né, porque a escola é uma coisa, é algo divertido, que a gente brinca, faz muita coisa diferente, e quando chega no segundo ano, já vem nesse esquema, uma instituição que só quer que você esteja num padrão, se você tá fora desse padrão você tá errado, você tem que sentar, ouvir o professor, anotar e fazer o que ele manda e apenas isso.
né? E aí eu queria saber se existe esse processo com o professor. Porque nas falas anteriores, né, vocês estavam comentando sobre essa questão da rebeldia, que o professor, quando ele entra na educação, eu acho que essa rebeldia, ele entra muitas vezes pela rebeldia. Acho que o que move também nós, o Vez e Voz, é essa questão da rebeldia de querer mudar um pouco esse sistema, né? E eu queria saber de vocês se vocês sentem que tem um momento que a educação, não a educação em si, mas o sistema educacional brasileiro, ele devolve para o educador, para o professor, algo negativo que faz com que esse professor ele perca essa rebeldia. Existe isso ou é algo mais pessoal? Bom, eu acredito que vamos novamente voltar a essa transformação interna. Porque tudo começa lá quando eu não me conheço, eu deposito expectativas no outro para tentar suprir as minhas. Então, aí, novamente, eu entro aí na relação onde o professor ele tem que entender a sua responsabilidade. Mas aí os efeitos que causamos, e não é só para si, né, em termos do próprio professor ou do próprio aluno, mas no intuito de ajudá-lo a apenas passar na prova do vestibular. Eu acho que tem que ser mais voltado em relação ao mundo, ao todo, né? Avaliando aí as suas habilidades, as competências. Eu acho que não fica algo... eu acho que é muito mais pessoal essa garra e essa vontade. É claro que nós voltamos aí a uma pauta de gestão, que, ao meu ver, tem muito, sim, posicionamento por parte da gestão a mediar e acender essa chama do professor. Mas eu acho que é muito mais esses aspectos pessoais que construímos aí internamente. Ver se eu fui clara aí na minha colocação. Foi sim. E sabe, Ale, sim, eu acho com certeza. que... Pode falar, Rua. Não, com certeza. Eu acho que é parte muito disso, sabe? Eu analiso um pouco, e aí daqui a pouco passo para a Fábia, que o sistema em si é desmotivador e todo mundo sabe disso, sabe? Então talvez parta da gente mesmo, né? Sim, sim. Uma frase que eu gosto muito é: se você quer mudar o mundo, comece mudando ao seu redor, né? Então, eu acho que tudo a mudança começa a partir de nós. E nós, como esse ato de rebeldia mesmo, Vez e Voz. É um ato de rebeldia. Pessoas que acreditam em uma ideia de educação diferente, né? E tem esse ato de rebeldia. Então começa de coisas assim, né? Parte de coisas assim. Exato. E se eu me transformo, eu movimento esse ambiente em que eu vivo, sabe, Vini? É bem nesse sentido. A gente fala assim, uns ditados populares aí, né? Mas aí eu vou fazer isso sozinha? Sim, hoje você está sozinha. Começa sozinha, né? Mas amanhã pode ser que não. E aí, se eu passo para uma pessoa, ela pode se estender a 20. E isso vai se multiplicando. Eu acho que é essa a ideia. O Vez e Voz é a própria prova disso. Começou com o ano passado, né? Com a evasão e abandono e tal. E olha como que está hoje em dia. Temos um podcast, estamos conversando aqui. Por quê? Por pessoas que viram esse ato de rebeldia, se identificaram e foram junto, entraram no barco junto. Então, sempre que você... E essa vontade, né? Sim, por exemplo, vocês que fizeram ano passado o projeto com a gente foram inspiração pra nós, entendeu? Foram inspiração. E estão aqui, maravilhosos, talentosíssimos, artistas, viu, Fabi? Gente, Né? somos tudo um pouco de tudo essas competências. E é muito interessante, né, que você tocou acho que no ponto-chave, Ale. Nós temos, os alunos em si, a gente tem inúmeras competências, a gente tem inúmeras qualidades que muitas vezes não são exploradas enquanto alunos. Então, por exemplo, desenho, essa arte de debater, enfim. O Rua, por exemplo, o Rua é um cara que manja muito de arte visual, de fazer thumb. Ele que faz todas as artes do Vez e Voz e do YouTube, né, do Instagram, junto com o Robert também, que fez o podcast da semana passada. Então, cara, velho, eles são pessoas extremamente competentes
nesses pontos, e muitas vezes isso não é valorizado na escola. O Vini e o Johan, né, que também participou do último podcast, pessoas que manjam muito de TI, manjam muito de desenvolvimento de site, fizeram um baita trabalho aqui no Discord também, e muitas vezes essas próprias tecnologias, esses conhecimentos, essa capacidade não foi adquirido na escola, né, e não foi potencializado na escola. E são pessoas que às vezes a gente está perdendo muitos alunos, muitas competências, né? Muitos possíveis físicos incríveis, muitos trabalhadores com TI incríveis, sensacionais, por essa noção de que a gente só existe um conteúdo programático, então vão ser essas 12 matérias e pronto. E é isso que a escola é uma dinâmica que eu gosto de fazer, que até o pessoal de casa pode fazer. Pega a mesa que você que você janta, ou que você tá ouvindo esse podcast, se você estiver no computador, pega uma caneta, coloca essa caneta no meio da mesa e você vai ver que a caneta é o conhecimento que a gente tem na escola. E a mesa em si é o conhecimento que a gente tem fora da escola. Exato. Entende? Nossa. E como que isso é um pouco chato, é um pouco triste, porque, gente, a gente tá perdendo tantas pessoas incríveis, tantas qualidades, tantas competências incríveis por uma noção muito erudita, sabe? De escola, de educação. Isso me incomoda um pouco, cara, porque eu, enquanto futuro professor, igual o Rua falou no começo do podcast, dá uma desanimada fazer parte de um sistema, né, que, óbvio, sempre com essa noção de querer mudar o mundo, sempre fazer o diferente, e eu, enquanto professor, quero muito, né, fazer diferente, dar a oportunidade aos alunos, dar vez e voz aos alunos, mas fazer parte de um sistema que muitas vezes prega pela metodologia, prega pelo ser todo mundo igual, entende? E isso é um pouco chato, isso é um pouco desanimador, e eu queria saber de vocês, quando que vocês se rebelaram? Digamos assim, quando que vocês viram que vocês precisam ser diferentes, precisam fazer o diferente? Deixa eu só complementar com você tinha dito, Biel, você tinha falado da questão que essas competências, por exemplo, do Discord, de programação, TI, edição de vídeo, tal, cantar, escrever, foram coisas que eu não aprendi na escola e não foram mostradas no Vez e Voz, né, nesse espaço que foi criado. Cara, eu acho que, mano, se eu falar pra você que eu aprendi muito mais coisa fora da escola, dentro da escola, eu não vou estar mentindo, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa visão de a escola estar ali para ensinar o aluno não só a matéria, né, mas coisas para a vida, sabe? Ô Vini, eu acho que não é ensinar, eu acho que é mediar. Mediar. O professor, ele vai mediar, sabe, o aluno e o conhecimento. Por quê? Uma vez que Khalil Gibran, que é um autor do livro O Profeta, um dos maiores pensadores do século XX, ele disse o seguinte: nenhum homem é capaz de ensinar algo a outro homem que este já não o possua no amanhecer de seus pensamentos. Então, eu não ensino nada, eu apenas medio você em busca do conhecimento, em busca, né, de uma construção. E essa construção parte muito do que o Paulo Freire vai chamar de matérias geradoras, temas geradores, né? Então, temas que vão levar a outros, que abrem espaço para outros temas e não ficar fechado apenas a português, matemática, história, geografia, e essas matérias não terem nenhuma interdisciplinaridade. Os assuntos trabalhados não terem nenhuma interdisciplinaridade, não só no ambiente escolar, mas fora também. Então, por exemplo, colocar onde que eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara na minha vida fora da escola. Muitas vezes não dá, muitas vezes você não aplica, entende? E esse é o chato, esse é o triste. Porque a escola deve ser, não é um preparo para o aluno, para a vida lá fora, não. A escola, ela acompanha o aluno, acompanha o indivíduo enquanto ser sociável, e o que o indivíduo aprende na escola e o que o indivíduo vai usar esses aprendizados na vida fora da escola e vice-versa. E o que o aluno aprende na rua, aprende com a família, enfim, fora da escola, ele leva esses conhecimentos para dentro da escola também, em forma de experiência, em forma de bagagem cultural. Sabe? Essa é pelo menos a minha opinião. Posso só complementar? Claro. Eu acho que tem uma questão esse mediar, talvez seja, que a gente possa entender também como apresentar, né? Trazer o novo e possibilitar novas reflexões em cima, para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Por exemplo,
juntando o que a escola pode te apresentar e te dizer, olha, nós temos isso aqui também. Né? O que você acha do que você traz? Vamos pensar uma coisa que eu estava conversando esses dias, né? A música, por exemplo. Outro dia não, né? Porque a gente não tá tendo festa agora, mas eu tinha uma aluna de yoga que é professora de educação artística, e aí ficou a questão da festa junina. É uma festa super tradicional pra gente, né? Não sei vocês, mas é a festa que eu mais gosto no ano, porque é a que mais tem comida. Eu também, pô, paçoquinha é muito bom. Paçoquinha é vida, gente. Mas... gente. E aí, a questão era que não... E a coordenação, que aí eu já vou voltar no que vocês perguntaram sobre as expectativas sobre o professor, né? A coordenação, a supervisão, tá? A supervisão trouxe que naquela festa, naquele ano específico, foi em 2019 isso, as músicas que deveriam lá fazer as coreografias e tal, seriam músicas mais atuais que as crianças trouxessem da realidade delas, né? Ok, isso é muito positivo. Uma mescla disso é muito positivo. Mas e se houvesse uma troca com as crianças e com os adolescentes? E assim, o que vocês querem? Vocês querem colocar um pagode? Vocês querem colocar um sertanejo, um forró, um funk? Vocês querem colocar quadrilha? E se tudo isso fosse apresentado, né? E vamos escolher o que nós vamos fazer esse ano, ao invés de, olha, isso aqui é o que as crianças estão cantando agora, então a gente vai colocar isso aqui para respeitar o que elas trazem, porque, né, também a gente não fecha num novo, né? Então, por que não? Por que eu não posso trazer, por exemplo, a música erudita para dentro da escola, simplesmente como mais alguma coisa que existe no mundo e que você pode ou não gostar? Né? E respeitar esse direito do poder ou não gostar. Isso não é melhor nem pior, isso simplesmente existe e coexiste, né? Então esse apresentar e possibilitar uma reflexão, uma apresentação. Se você não gosta e pronto. Né? Até porque é muito o que a gente falou, né? Acho que é bem... Pode falar, Gui. Eu acho que é bem a questão da diversidade, né? Uhum. Desculpa. Exatamente. Não, Ale, pode eu que complementar. Eu acho que é bem a questão da diversidade. E eu entendi essa questão da visão do Vini e da construção do Gabriel. Porque eu penso assim, não no sentido de acomodar, tá? Eu vou falar num sentido de melhorar. Eu posso ser boa em matemática, mas eu não preciso ser a melhor. Sim. Eu acho que é bem pensando nesse sentido. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu tenho que aí me acolher para não virar uma angústia. Uhum. Porque se aí eu não sei matemática, eu não sei ela pra vida. E aí eu utilizo a matemática pra vida. Eu não preciso ser a melhor. Mas eu preciso aí ter as condições para não me gerar angústias e nem problemas futuros, né? Sim. Eu preciso, pelo menos, estar alicerçada. Exato. Não preciso ser a melhor e tudo bem. Exatamente. E aí, né? Eu acho que é esse o equilíbrio que a gente tem que encontrar. Eu acho que tá aí o segredo. E às vezes você também Ninguém não é tão boa. 100% em nada, né? Sim, exatamente. Já dizia a Brené Brown, a coragem de ser imperfeito. E além, esse é o ponto que eu gosto de chegar. Mas uma das coisas que mais me incomoda também, quando eu vou ver um novo assunto na escola, é o seguinte. O contexto, sabe? O contexto de como surgiu essa ideia, onde que eu aplico, sabe? Não dá só um conteúdo vago. Porque também, aí eu realmente não sei onde que eu aplico. São dois fatores. O fator de eu não, como muitas vezes, não ser bom em matemática, não me identificar com matemática. E o fator 2, eu não saber onde que eu uso esta matéria, eu não saber onde que eu uso esse assunto. Entende? Matemática é importante demais. Com certeza. Entende? Mas por que matemática não... Por que às vezes... Hoje, eu penso o seguinte, hoje a gente tem matérias que são muito mais importantes, sabe? Ou pelo menos no mesmo nível de importância do que matemática. Então, por exemplo, política, fake news, educação sexual, matérias que culinária, primeiros socorros, enfim, um monte de assuntos, soft skills, que são hoje importantes e que hoje são muito cobradas no próprio mercado de trabalho e que o indivíduo precisa ter como repertório cultural,
que vão também, que a falta dessas competências geram também angústias, entende? Uhum. E essa falta de contexto, essa falta de essa somatória de problemas que a escola tem, né, e isso também varia de professor para professor, né? Tem professores ótimos que seguem essa linha, que pensam da mesma forma, não por pensarem da mesma forma, mas é porque não, isso quem diz não sou eu, porque eu estudo um pouco sobre pedagogia, né? Paulo Freire, Piaget, Pierre-Louis, todos eles vão dizer essas ideias de que é preciso contexto para uma forma de assimilação do cérebro, né? Para você conseguir reverter, ou pelo menos colocar esse conhecimento que você está aprendendo no dia a dia. E isso também facilita o aprendizado, facilita uma questão de identificação, entende? Mas é isso, Ale, eu concordo 100% com você. Eu super concordo contigo e trago essas reflexões a mim mesma, porque nós temos aí conteúdos obrigatórios em termos de grade, né? Sim. Mas conteúdos que muitas vezes não conectam à realidade desse aluno. Uhum. E aí deixa de ser interessante. Mas mesmo assim tem aquela obrigatoriedade e que ele tem que ali ser não 100%, não ser excelência, mas garantir. Eu também entro nessa linha de raciocínio, Gabriel. Eu vou me usar de exemplo. Eu bastante reflexiva nisso. Eu vou me usar de exemplo. Eu nunca fui aquele aluno 100% em matemática. Hoje em dia eu vou bem em matemática, mas eu sempre tive muita dificuldade. Sempre fui melhor em redação, em português e tal. Mas eu sempre soube, tipo assim, eu não sou tão bom em matemática, mas eu sou bom nisso. E acho que falta essa valorização das suas competências também, sabe? De se encaixar e usar as suas competências ao seu favor, no que você é melhor ao seu favor, sabe? Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, não é porque um aluno é melhor em matemática do que você, que ele se torna melhor que você, não, você vai ser melhor em outra coisa, né? Sabe? Cada um tem as suas qualidades e as suas maiores matérias que você vai ser melhor e coisas assim, enfim. Eu acho que assim, gente, primeiro que desde sempre o que acontece é que esses currículos, eles vêm de muito lá de cima, né? Vem de gabinete e vem passando aí, né, de instância em instância. Só que quem tá lá no gabinete dificilmente teve a experiência de sala de aula, né? E eu me lembro que eu fui alfabetizada com a zabumba, né? E eu não tenho ideia até hoje o que é uma zabumba. Desculpa, eu tenho um marido músico, mas eu não sei o que é uma zabumba, né? Então, vem lá de cima desde sempre. Quando chega na ponta, no professor e no aluno, o professor tem que rebolar para passar aquele conteúdo contextualizando para a realidade de sala de aula dele, né? Que aí tem a ver com a cidade, tem a ver com o bairro, tem a ver com aquela comunidade, tem a ver com tudo. Ele tem que rebolar para isso. Nem todos estão dispostos também, vamos ser bem pragmáticos. Eu estou sendo muito pragmática nesse sentido, tá? Nem sempre é pragmático. Sempre disponível para isso. Outra coisa é que a questão das habilidades, né, das inteligências múltiplas, das habilidades específicas, nós temos como sociedade olhar para o nosso lado negativo. Então, desculpa, eu me perdi quem falou que não era muito bom em matemática aí. Eu não era, depois eu me tornei um pouco melhor, né? Fui aprimorando, sabe? Quantas vezes você me fala uma matéria que você sempre achou muito bom? Redação? Redação. Quantas vezes alguém disse pra você, cara, vai lá e estuda muito redação, arrebenta em redação e estuda em matemática pra passar de ano? Nossa, muitas vezes, de verdade, muitas vezes. Até meus amigos próximos falavam isso pra mim. Mas te falavam pra arrebentar em redação e estudar o básico que você conseguisse pra matemática, ou tipo, foca aí na matemática que você não entende, porque a redação você já sabe? Não, falavam o contrário pra mim. Falavam pra mim focar na redação, que eu já sei do que focar na matemática. Ótimo. Porque é difícil acontecer isso. O que a gente tem mais como hábito, né? Ficar se matando de estudar aquilo que não sabe, né? E aí você vai razoável no que não sabe e vai muito aquém de toda aquela habilidade que você tem naquilo que você sabe. Né? Engraçado a Fabi trazendo esse ponto, porque olha que coisa impressionante como que é a educação em si. Se eu pensar lá propriamente na redação, eu posso me estender aí essa formação do indivíduo, que ele acontece desde pequeno mesmo.
Por exemplo, quando a minha avó sempre foi uma referência, assim, de narrativa para minha vida. Porque ela sempre me trouxe muitas histórias de família. Então, a minha avó já teve esse papel de super importância na minha vida como narrativa. Né? E me ajudou, de repente, num processo de produção textual. Então, olha como as coisas vão sendo referências e se complementando. Sim, até que no podcast aconteceu muito isso, né? Da interligação de ideias, enfim. Exatamente. E pra finalizar, gente, alguma reflexão? Então, seguinte, gente, abandonem todas as suas crenças limitantes, né? Que te questionam onde você pensa que você vai, quem que você pensa que você é, né? Acredite sempre, sempre no seu potencial. Porque tá dentro de você o que você sabe, o mundo tá todinho aí dentro, né? Então, se você pode olhar para dentro de você e acreditar naquilo que você tem, de verdade mesmo, fazer aquilo com amor, com sonho, nada te para. Não são as questões, como a gente abordou, questões financeiras, que alguns trabalhos não têm. Tem lugar para todo mundo, mas quem se destaca, sempre se destaca, né? E através da organização do seu sonho, do seu planejamento, tem muito, muito, muito de fora dizendo que a gente não dá conta, que aquilo não vale a pena, porque são coisas que a gente escuta desde muito pequeno. Então, se a gente coloca isso de lado, né, e mergulha para dentro, e faz aquilo com amor, com paixão, com muito tesão, a coisa acontece. Sim. Né? E quando você faz isso, você desperta em você um amor e um respeito e uma alegria que é impossível não transbordar e atingir a outras pessoas em forma de inspiração. E é aí que a coisa cresce e ganha movimento, né? A gente não precisa reinventar a roda todo dia. A gente só precisa segurar na mão de quem já conhece a roda, né? E fazer girar. Eu Exato. acho que isso é o mais importante para a gente carregar e fazer uma sociedade cada vez melhor e mais justa. Exatamente. Eu posso também fazer um complemento? Eu disse também no podcast com a Cris que eu acho que se encaixa muito aqui também. A vida é um livro em branco, um caderno em branco. E cada dia a gente tem a oportunidade de escrever uma nova página. Então, o seu futuro tá aqui. Você vai escrever o seu futuro, você escreve o seu presente. No seu livro, da sua história, da sua vida, onde o protagonista é você, onde o autor é você. E onde tudo só depende de você. Acho que a mensagem que pode ser deixada desse podcast aqui é, primeiro, que a rebeldia ela é muito importante e que é algo que a gente precisa manter dentro da gente e ter uma manutenção aí quase que diária. Porque sem esse fogo da rebeldia, essa motivação pra gente querer mudar o nosso mundo, o mundo que a gente pode tocar, como o Vini fala, é muito importante. Passa agora pra Ale. Bom, gente, eu na verdade quero agradecer, né, a participação, o convite, todos vocês aqui reunidos. Eu tenho uma mensagem e assim, ela é bem simples, sucinta, mas que atinge aí tudo que trouxemos hoje como reflexão. Ainda bem que a gente tem a gente. Beijo, gente. Obrigada, vez e voz. Obrigado, pessoal. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Um beijo especial para a Lê, para a Fabi, para o Juan, que participaram desse podcast, para o Vini também. Muito obrigado, gente. Você que ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente posta os podcasts todos os sábados às 4 horas, tá? E é muito importante que você se inscreva para você não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma nova postagem. Beleza? Os cortes a gente posta logo em seguida, na quinta e na sexta. E é isso, gente. Não se esqueça do like também, compartilhe os vídeos, manda pro seu professor ou pro seu colega para ver se ele, né, vamos ver se ele aprende alguma coisa, se ele aprende alguma coisa com essa conversa tão boa que a gente teve. Muito obrigado, gente, e desde já foi um prazer. Até a próxima.